Olá, nesse vídeo sobre PA, vamos resolver um exercício. O enunciado diz o seguinte: considere a PA 2, 5, 8, 11 e aí segue. Aí ele pede três itens aqui. Determine o termo geral, calcule o 15º termo e qual a posição do número 59 nessa PA. Então vamos começar assim. A nossa PA ela tem o primeiro termo igual a 2, que a gente observa aqui, né? 2, 5, 8. E a nossa razão, bom, a gente viu em vídeos anteriores que razão, numa PA, eu pego o termo a partir do segundo e subtraio do termo anterior. Então aqui no caso eu posso fazer o 5 menos 2, que dá 3, ou também o 8 menos 5, ou 11 menos 8, ambos vão dar 3 também. Então eu tenho o primeiro termo valendo 2 e a razão sendo 3. A nossa fórmula de termo geral, ela é AN igual ao primeiro termo, A1, mais número de termos menos 1, vezes a razão. A demonstração dessa fórmula a gente fez num vídeo anterior. Agora vamos substituir valores. Como eu quero aqui o termo geral, eu quero o AN. Então a gente vai ter igual o A1, que vale 2, mais o número de termos eu não sei, então fica N, menos 1 aqui no parênteses, vezes a razão, que é 3. Daí aqui a gente vai aplicar uma aritmética simples, né? Então, AN igual a 2 mais, vou fazer aqui a propriedade distributiva com esse 3, então 3 vezes N, 3N, 3 vezes menos 1 dá menos 3. Vamos operar aqui o 2 com o menos 3, então a gente chega aqui em 3N menos 1. E aí nós temos o nosso termo geral aqui, o AN equivale a 3N menos 1. Lembrar que esse N é o número de termos da nossa PA. E aí com isso a gente concluiu o item A aqui desse exercício. Agora ele pede o seguinte no item B, calcular o 15º termo, ou seja, eu quero calcular o A15, não é? Porque como no item A a gente calculou o termo geral, agora a gente pode calcular qualquer posição aí, né, de algum elemento dessa sequência. Então, no nosso caso, o A15, 15 aqui vai ser o valor do N, eu vou substituir então nessa fórmula que a gente achou aqui do termo geral. A gente vai ter o 3 vezes o 15 menos 1. Daí, o nosso A15 vai equivaler 3 vezes 15 é 45 menos 1. Então, o nosso A15, ou seja, o 15º termo, equivale a 44. Bom, vamos para o item C. O item C, ele pergunta qual é a posição do número 59 nessa PA. Então, a gente vai fazer o seguinte: quem é o 59? É o nosso termo geral aí que a gente não conhece, né? A gente precisa descobrir qual é o N que está associado a esse valor 59. Então, substituindo nessa fórmula, a gente vai ter aqui 59 igual a 3 vezes N menos 1. Daí aqui, resolvendo uma equação de primeiro grau, né? Então, 59 mais 1 igual a 3 vezes N. Isso dá 60 igual a 3 vezes N. O nosso N vai ser 60 dividido por 3. Então, a gente vai achar o número 20. Ou seja, o 59 vai ser então o 20º termo, o A20, que é o nosso 59. Então a pergunta qual é a posição dele é a 20ª posição. Aqui eu só queria destacar o seguinte: nós usamos a fórmula, que é a fórmula clássica aqui da PA, né, para poder chegarmos num termo geral baseado nessas características dessa PA. Por isso a gente usou sempre essa fórmula e não essa conhecida, apesar de ser a mesma, tá? É a mesma no caso, usando esses elementos aqui da PA. Por isso que a gente resolveu esse exercício usando a fórmula 3N-1, porque aí fica mais rápido, né, a gente resolver. Só que fazer aqui um lembrete que 3N-1 é uma fórmula válida somente para este exercício por causa das características dessa PA, que é o primeiro elemento C2 e a razão ser 3. No geral, a gente usa mesmo essa fórmula clássica aqui. Tá ok, pessoal? Então até os próximos vídeos. Até lá!